Eles se julgavam justiceiros, caçadores de monstros, mas quando a polícia abriu o cofre em Snowtown, descobriu que o monstro era outro: 8 corpos dentro de barris. Essa é a história de um homem que transformou dor em delírio, de seguidores que acreditaram em promessas de limpeza moral e de como um grupo inteiro passou a confundir assassinato com justiça. O resultado: terror, horror e um cofre que abalou a Austrália. John Justin Butching cresceu carregando feridas que nunca cicatrizaram. Aos 8 anos, sofreu abuso sexual por um conhecido mais velho, um trauma que moldou de forma sombria seu senso de mundo. Na juventude, teve empregos comuns, inclusive em abatedouros, mas o que chamava a atenção era outra coisa: a forma como falava de violência, fria, metódica, sem emoção. Guardava cadernos com nomes de vizinhos, acusações soltas, comentários agressivos. Para alguns, apenas um homem estranho; para ele, o início de uma cruzada. Em 1991, mudou-se para Salisbury, um bairro pobre marcado por desemprego, famílias instáveis e violência doméstica. Ali, seu discurso encontra terreno fértil. Ele se apresenta como protetor, acusa vizinhos de abusadores, criminosos, desviantes, quase sempre sem prova alguma. Era assim que ele começava, não matando, mas convencendo. Nesse mesmo bairro, Butching conhece um homem chamado Robert Joy Wagner, um homem sem histórico grave, com personalidade impressionável. Encontra em Butching uma figura de liderança absoluta. O carisma agressivo de Butching domina Wagner. A lealdade nasce rápido. A parceria que viria a chocar a Austrália começa aqui. Nesse mesmo tempo, Butching se aproxima de Elizabeth Harvey e de seus filhos. A casa deles se torna seu território. É ali que ele encontra James Vlasax, adolescente vulnerável que relatava ter sido abusado pelo meio-irmão Troy. Butching usa esse trauma como ferramenta, transforma James em seguidor, depois em cúmplice. Butching cria uma doutrina própria. Ele seria o caçador de pedófilos, o limpador moral do bairro, mas era tudo invenção. Um discurso conivente para atrair, manipular e justificar. A partir daqui, o núcleo estava formado, mas a violência ainda estava por vir. Agosto de 1992, Clinton, 22 anos, desaparece. Foi o primeiro assassinato do grupo e estrangulamento enterrado numa propriedade rural. O início da espiral. Com o tempo, o discurso de limpeza moral vira justificativa para matar pessoas vulneráveis, dependentes, marginalizadas e quase sempre acusadas por Butching sem qualquer prova. Mas aqui entra o ponto central. O grupo percebe que matar gera lucro. Depois de cada morte, cartões bancários eram roubados, benefícios sociais continuavam sendo sacados, contas eram mantidas ativas com gravações de voz, cheques eram interceptados, pensões eram desviadas. O crime já não era apenas ideologia, era um sistema financeiro paralelo. James passa de manipulado a participante ativo. Ele confessaria envolvimento direto em 4 assassinatos, incluindo o do meio-irmão Troy e do David Johnson. O grupo agora tem ideologia, método e lucro. Com o tempo, vira uma organização. Butching, líder, ideólogo, manipulador; Wagner, o executor; James, auxiliar e cúmplice; Mark Haydon, logística, descarte, transporte, movimentação de contas bancárias. Mark era essencial para manter o dinheiro circulando. Ele fazia saques, pagava contas, mantinha a fachada de que as vítimas ainda estavam vivas. O grupo evoluiu de violência para violência mais fraude. As vítimas eram mantidas vivas no papel. A estratégia de Butching passou a ser matar, esconder o corpo, continuar usando o nome da vítima como se ela estivesse viva. Isso incluía cartões do banco,
benefícios sociais, pensão, contas em débito automático, cartões de crédito, transferências entre contas. Blazakis foi treinado pessoalmente por Button para fazer saques frequentes, sempre pequenos para não acionar alarmes, assinaturas forjadas em formulários, declarações falsas para manter pagamentos do governo. Em vários casos, eles ligavam para órgãos sociais, imitando a voz da vítima, dizendo: "Oi, só queria informar que mudei de endereço. Esse detalhe é real e faz parte do absurdo de Snowtown." O dinheiro virou o combustível para continuar matando. Depois de descobrir que funcionava, o grupo começou a olhar para as pessoas não como inimigos, mas como ativos financeiros. A morte de Ray Davis, depois de torturado e morto, Button e Wagner transferiram o carro de Ray para o nome deles, continuaram sacando sua pensão, venderam objetos pessoais, usaram sua conta por meses. A morte de Barry Lane, mesmo caso. Button manteve Barry vivo por semanas financeiramente. A morte de Frederick Brooks, o grupo sacou literalmente tudo que ele tinha até a conta secar. O ciclo financeiro de Snowtown é aqui que a escalada entra. A cada nova vítima vinha dinheiro fácil. Com dinheiro fácil, eles podiam planejar e caçar mais. Com mais mortes, vinham novas contas e novos cartões, e assim o ciclo girava. A motivação mudou de justiça social para ganância pura. Button se torna o administrador do crime. No dia a dia da caça, algo ficou muito claro. Ele controlava cartões, distribuía dinheiro, decidia quem podia comprar comida, quem ganhava gasolina, quem tinha acesso às contas das vítimas. Quando eles colocaram os corpos nos barris e levam tudo para o cofre em Snowtown, não é só para ocultação, é porque as vítimas precisavam continuar existindo financeiramente. Para isso, era fundamental que ninguém visse os corpos, que o desaparecimento permanecesse aceitável, que familiares acreditassem em histórias de "fui viajar, mudei de cidade, estou morando com amigos." O cofre não era apenas um túmulo, era parte da operação financeira. Ao esconder os corpos em um prédio alugado, eles evitavam que alguém encontrasse, que suspeitas de morte interrompessem os benefícios, que as contas fossem congeladas. Durante meses, vítimas mortas financiavam seus próprios assassinos, e esse é o horror absoluto de Snowtown. Com o aumento do número de corpos, surge um problema: onde esconder. A solução: barris plásticos com ácido e um edifício abandonado com um cofre desativado em Snowtown, o lugar perfeito para armazenar corpos e manter as contas ativas sem levantar suspeitas imediatas. David Johnson é atraído até Snowtown. Lá, dentro do prédio, é assassinado. Foi o único morto no local. Seu corpo entra em um dos barris do cofre. O sistema financeiro que sustentava o grupo começa a ruir. A polícia detecta saques feitos meses após as mortes, cartões sendo usados em cidades distintas, gravações telefônicas enviadas para enganar prestadores de serviço, falsificação de assinatura, pagamentos automáticos continuando como se nada tivesse acontecido. Eles matavam para roubar benefícios sociais e faziam isso de forma sistemática. A fraude os entrega. Antes mesmo dos barris, o dinheiro já gritava. 20 de maio de 1999, quando a polícia chega ao cofre do banco abandonado, eles esperam encontrar talvez drogas, armas, objetos roubados, mas abrem o metal pesado e encontram barris selados. O cheiro vem antes do horror. Dentro deles, restos humanos, corpos mutilados, membros desarticulados e sinais claros de tortura prolongada. E ao lado disso, os investigadores encontram extratos bancários, cartões de benefícios, papéis assinados, senhas anotadas, registros de saques recentes. Não eram barris, eram cofres humanos, cada um representando uma continuação de renda após a morte de alguém vulnerável.
E o centro de tudo isso orbitava uma única figura, John Butching. Imagine um mapa improvisado na parede. No centro, John Butching. Ao redor dele, fios grossos conectam casas, famílias e histórias que já estavam quebradas. John, o justiceiro, carismático, agressivo, manipulador, criador da doutrina moral que justificava tudo. Com ele, matar não era só matar, era limpar a sociedade e garantir dinheiro. Robert Wagner, o executor leal, James Vlasax, o garoto vulnerável transformado em cúmplice, tinha medo, dependência emocional e culpa. Mark e Elizabeth Raidon, o casal que guardava segredos, a casa deles era entreposto, disfarce, esconderijo e, no fim, alvo. Elizabeth Harvey, mãe de Vlasax, dona da casa onde tudo começou, e espalhados nos ramos, vítimas que eram quase sempre parte do mesmo círculo, da mesma miséria, da mesma fragilidade. As vítimas conhecidas são Clinton, desaparecido em 1992, enterrado em propriedade rural; Ray Davis, o vizinho vulnerável, em 1995, primeira morte onde o esquema bancário se consolida; tortura para revelar senhas, cartões usados por meses; Suzanne Allen, em 1996, morte mascarada como natural; benefícios continuaram sendo retirados; corpo movido para um barril quando a polícia desconfiou; Michael Gardner, o jovem acusado sem provas, em 1997, tortura, mas uso de benefícios; gravam áudios imitando a voz para justificar movimentações; Barry Lane, o cúmplice que sabia demais, em 1997, assassinato motivado por risco de exposição; cartões bancários usados após a morte; Thomas, em 1997, morte simulada como suicídio, também teve os benefícios explorados; Elizabeth Raidon, motivo risco de vazamento, seu dinheiro também foi acessado após a morte; Troy Youth, vingança emocional mais aproveitamento financeiro, sua morte em 1998; Frederick Brooks, o garoto tímido, em 1998, um dos casos mais brutais, tortura para senhas, gravações de voz, extorsão longa; e Gary, o isolado, em 1998, homem com deficiência, muito vulnerável, assassinato orientado quase exclusivamente por dinheiro. Quando tudo veio à tona, Snowtown virou manchete no mundo todo. Mas a verdade é que o horror não começou ali. Ele cresceu nas rachaduras de comunidades pobres, famílias quebradas em um falso moralismo que Butching usou como arma. A polícia encontrou 11 vítimas, encontrou barris, encontrou contas esvaziadas, mas também encontrou algo mais profundo. Um grupo que acreditava que as suas vidas valiam mais do que as das pessoas que mataram. E no centro de tudo, John Butching, o homem que dizia limpar a sociedade, mas que, na prática, transformou corpos em dinheiro e vulneráveis em mercadoria.